Agora há pouco, o governo federal anunciou que vai revogar a portaria que declarou emergência de saúde pública de importância nacional por causa da Covid. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a decisão foi tomada por causa da melhora da situação epidemiológica, do aumento da cobertura vacinal e da capacidade de atendimento do SUS. Queiroga afirmou ainda que um ato normativo vai ser publicado nos próximos dias, disciplinando essa decisão. A portaria do governo foi publicada em fevereiro de 2020, poucos dias depois da Organização Mundial da Saúde declarar emergência internacional de saúde pública. A norma permitiu que o governo federal e os governos estaduais e municipais tomassem uma série de medidas para fazer frente ao coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras e a autorização emergencial para vacinas. A OMS ainda não reavaliou a situação de emergência internacional e não há prazo para isso, mas cada país pode decidir o que fazer com base na situação epidemiológica de seu território. Com o fim da emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde estima que mais de 2.000 normas caiam em todo o país, como a possibilidade de comprar medicamentos e insumos médicos sem licitação, a liberação para testes de Covid em laboratórios de defesa agropecuária e a facilidade de testes em farmácia. Mas com uma nova portaria, o governo pode estabelecer prazos de 30 a 90 dias para que os órgãos públicos se adaptem. Ou seja, as normas em vigor atualmente não perderão a validade de imediato e podem ser prorrogadas. O Ministério da Saúde já pediu à Anvisa, por exemplo, a manutenção por até um ano do uso emergencial de alguns produtos para combater a Covid, como a vacina Coronavac. Em 2020, um dia após o governo declarar emergência de saúde pública, o Congresso aprovou uma lei que definiu a quarentena, o isolamento, a obrigatoriedade de testes para Covid e autorizou a possibilidade de restrição temporária de entrada e saída do país. No final daquele mês, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da doença. Em menos de 4 meses, enquanto o presidente Jair Bolsonaro criticava medidas de combate ao coronavírus, o país superava 1 milhão de casos confirmados da doença e mais de 50 mil mortes. 2 anos depois, o Brasil registrou mais de 30 milhões de casos e mais de 660 mil mortes por Covid. Especialistas avaliam que, apesar da redução recente das infecções, esse ainda não é o melhor momento para revogar a portaria de emergência da saúde pública no Brasil. Ela não é ainda adequada no Brasil, tendo em vista que nós precisamos, apesar de já termos alcançado uma boa taxa de vacinação, termos diminuído o número de casos, diminuído o número de hospitalizações, diminuído o número de mortes. Não creio que as benesses ou as vantagens que uma emergência sanitária possam permitir sejam vantajosas de serem extintas nesse momento. Uma das preocupações dos especialistas é que o fim da emergência acabe com a exigência do passaporte vacinal para entrar em certos lugares. Gonzalo Vecina aconselha os brasileiros a manterem as medidas de cuidado e prevenção, como lavar as mãos e usar máscaras em lugares com aglomeração. As medidas de higiene são fundamentais. Lavar a mão, passar álcool gel na mão, porque as partículas virais ou bacterianas dessas doenças respiratórias ficam nas nossas mãos quando nós tossimos, quando nós espirramos. Então, é fundamental que as medidas higiênicas continuem valendo para nós, individualmente. É uma medida civilizatória que cada um de nós tem que tomar.